Vem cá, você sabe se durante uma parada cardiorrespiratória em bebê ou criança, nós devemos atender primeiro, iniciar a reanimação cardiopulmonar ou pedir ajuda? Fica comigo nos próximos minutos, mais uma aula chegando aqui no meu canal. Eu sou Daniel Lima, médico, teu professor e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente teu colega plantonista há vários anos atuando em diversos cenários e serviços de emergência. A aula de hoje nós vamos falar sobre esse desafio que é uma parada cardíaca na criança e saber se devemos começar o atendimento imediatamente ou se nós vamos primeiro priorizar e pedir ajuda. Pega papel e caneta e acompanha comigo aqui. Eu já começo com uma sinapse de aprendizado, onde eu enfatizo e trago aqui para que você possa entender que a principal causa de PCR na criança, no bebê, vai ser justamente hipóxia e asfixia. Essa é a principal causa, diferente do adulto. Lá no adulto, nós sabemos que a principal causa de PCR vai ser as doenças cardíacas, seja arritmias, malformações cardíacas associadas. Então, temos um perfil diferente no atendimento à criança, não só nas causas, mas também como conduzir. As particularidades que envolvem o atendimento pediátrico são inúmeras e nós que atuamos na emergência devemos conhecê-las para poder então dominar. Uma outra pergunta para você aqui. Vem cá, qual que é a principal ritmo de PCR na criança? Será que é um ritmo chocável ou é um ritmo não chocável? Isso faz toda a diferença, não faz? Então, vamos lá. Se eu acabei de falar para você que a principal causa de parada é hipóxia, asfixia na criança, então a grande maioria das PCRs envolvendo essa população especial vai ser ritmo não chocável. Estou falando de AESP, estou falando de assistolia. Mas o objetivo aqui da nossa aula é definir uma ação inicial de atendimento em caso de PCRs, em bebês e crianças. Como conduzir, e isso pode fazer a diferença sim no teu atendimento e no desfecho desses pacientes. Acompanha comigo aqui que antes de começarmos a esclarecer melhor qual conduta tomar, você precisa entender as faixas etárias pediátricas, tá? Nós temos algumas faixas etárias e eu conheço bem que tem hospitais que atendem e consideram, é da pediatria até 12 anos de idade. É da pediatria até 14 anos de idade. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre isso ou conhece hospitais que determinam idades diferentes que podem variar em relação a definir se é um atendimento pediátrico ou não, dentro da rede de urgência e emergência. Acompanha comigo aqui que a faixa etária, essencialmente nós vamos ter 3 faixas etárias pediátricas aqui. Neonatal, nós vamos considerar até 30 dias de vida. O paciente bebê até 1 ano de idade, seria essencialmente o lactente. E aí nós vamos considerar criança de 1 ano até a puberdade, que é justamente o desenvolvimento dos órgãos sexuais, os brotos mamários, os pelos, enfim, ali por volta, né, dos 10 aos 12 anos de idade. E aí, a partir daí, nós temos os adolescentes. E muitas das vezes, esses adolescentes vão acabar sendo, então, atendidos dentro de um protocolo de entendimento para o paciente adulto. Vamos focar aqui até a puberdade, entendendo criança dessa forma, distribuindo dessa maneira. Tudo bem? Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Turma, sempre existem perguntas essenciais, né? Pontos chaves que são essenciais no atendimento de emergência. Aqui não é diferente. Para eu definir e entender se eu vou iniciar logo a reanimação ou se eu vou priorizar pedir ajuda numa PCR em criança, pontos chaves aqui essa PCR, ela foi presenciada. E aqui tenho que considerar que eu estou sozinho, ou seja, é um cenário que você está só com uma criança, um bebê, e aí a primeira pergunta que tem que ser colocada e entendida é se PCR foi presenciada. Você presenciou aquele agravo, aquele mal súbito no bebê ou na criança? Então, se sim, se você presenciou, veja, aqui a prioridade vai ser o quê?
pedir ajuda. Pedir ajuda. E o que seria, Daniel, pedir ajuda? Pedir ajuda, entenda, é você acionar mais rapidamente o serviço de emergência médica. Ou seja, se você está dentro de um cenário pré-hospitalar, é ligar para 192 por serviço de emergência, acionar o serviço de emergência da região, o serviço de emergência local e enfatizar a necessidade da disponibilidade de um desfibrilador e, óbvio, de uma assistência de suporte avançado para aquela ocorrência, para aquela situação de emergência. Isso é pedir ajuda. Então isso está muito bem entendido. Ligar 192, que é um número gratuito, de fácil acesso, que todo mundo deve conhecer. Agora, se você está num cenário hospitalar atuando, olha só, pedir ajuda aqui vai ser acionar o time de resposta rápida, se tiver disponível. Muitos dos serviços não tem esse time de resposta rápida, então vai ser o quê? Pedir o carrinho de parada e pedir ajuda. Um outro colega médico, alguém da equipe, para poder ajudar na assistência daquele paciente. Então é dessa maneira que você vai pedir ajuda e conduzir ajuda nesse cenário. Agora, se você está sozinho e a parada não foi presenciada, aí aqui a coisa vai mudar. A prioridade aqui, veja, se você sabe que a principal causa de PCR no bebê e na criança é o colapso respiratório, é a hipóxia, a recomendação da ILCO, da ARRA, direciona os principais protocolos de reanimação de maneira internacional. Nesse cenário, é você priorizar o atendimento. Sim, então nós vamos iniciar a RCP por 2 minutos. Lembra, pode ser um corpo estranho e aquela reanimação por 2 minutos inicial em uma parada não presenciada pode fazer a diferença no desfecho. Então essa acaba sendo a prioridade. Se não presenciada, sozinho, iniciar a RCP por 2 minutos. Feito isso, você vai procurar pedir ajuda. E óbvio, levando a criança junto com você. Então é dessa maneira que vai ser decidido iniciar a RCP ou priorizar pedir ajuda para os pacientes. E aqui, acompanha comigo, lembra-se, durante uma reanimação pediátrica, se você está sozinho, 30 compressões com 2 ventilações, semelhante com o adulto. A ideia é tentar uniformizar as práticas de reanimação. Agora tem um detalhe, se você está em equipe ou com outro profissional, tá lá atuando, a coisa vai mudar em relação a essa relação de compressão e ventilação. Se você tem então 2 ou mais, nós vamos utilizar a relação 15 compressões com 2 ventilações. Daniel, por que isso? Porque assim nós vamos estar oferecendo mais momentos de ventilação naquela criança, sabendo que a hipóxia é o principal problema. A reanimação cardiopulmonar é uma habilidade e competência que deve ser dominada por todo médico, equipe que atua na área de saúde. Aqui eu trago até uma imagem para vocês, ainda eu no internato, na faculdade, participando de um movimento social, levando o ensino de primeiros socorros para a comunidade, e aqui uma criança, né, de mais ou menos 8 anos de idade, eu ensinando ele a fazer compressões torácicas adequadamente. Então, é assim, levando a educação, que nós entendemos que é o melhor caminho para o teu crescimento profissional, para você atuar na área de emergência. Então, nessa aula você aprendeu como agir em uma situação de uma PCR, nos momentos iniciais, no atendimento de uma PCR e mal súbito em bebê ou crianças. Se você gostou dessa aula, clica no joinha. Se não se inscreveu no meu canal, tá perdendo tempo, se inscreve no canal. É gratuito, rapidinho, e você vai receber as notificações de cada aula nova aqui no meu canal. E te convido a conhecer a plataforma Bora Salvar 24/7. Você, colega médico que atua na emergência, quer atuar na emergência, atualizado, através de um método exclusivo de ultra aprendizado em trauma e emergência. O link está na descrição desse vídeo. Vai aparecer um QR Code aqui. Grande abraço, fica com Deus e já sabe, o convite sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau.